Olá, nós estamos de volta com a nossa lição de número 6, onde estamos estudando sobre Moisés. Moisés é, com certeza, o maior dos líderes que o povo de Israel já teve. Inclusive, nos dias de Jesus, ainda o nome de Moisés, a sombra de Moisés perdurava. Foi um grande líder. E a gente chegou ao tópico onde quero falar um pouquinho sobre o ministério de Moisés, tópico 2 e 3, e também sobre o legado que Moisés nos transmite. Moisés, a grandeza de Moisés é que ele é comissionado por Deus, é autorizado por Deus, inclusive com milagres, com sinais, para ir e tirar o povo do Egito. Evidentemente que Faraó não iria deixar. E Deus diz isso para Moisés: Faraó não vai deixar. Eu vou estender a minha mão, e a expressão bíblica é: eu vou tirá-lo com mão forte e braço estendido. E Moisés então aceita o desafio e vai até lá. Tira aquele povo do Egito, conduz durante 40 anos, e não era uma nação, era um monte de escravos. E aí é Moisés, capacitado por Deus, que vai dar para esse povo obras literárias. Moisés é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros bíblicos. Ele é o autor do Salmo de número 90, e atribui-se também a ele a escritura do livro de Jó. E, ao mesmo tempo, ele dota o povo de instituições civis, religiosas. Ele organiza esse povo, daí ele ser o grande legislador de Israel. E ele dota, inclusive, Israel de um sistema de jurisprudência que, inclusive, tem sido copiada pelas nações modernas. Moisés foi um grande líder. Além disso, ele foi profeta e sacerdote. O profeta é aquele que Deus chamava e que não precisava de credenciais. O sacerdote precisava provar a sua origem e a sua árvore genealógica, vindo da tribo de Levi, mas que inclusive era a tribo de Moisés. Mas profeta não. Profeta era Deus que mandava. Profeta, Deus levantava e chamava. E Moisés é esse homem que exerce essas duas funções tão importantes. Do ponto de vista vertical, ele é o homem que recebe de Deus uma mensagem para o povo, ele é esse profeta. Do ponto de vista horizontal, ele é esse homem que intercede pelo povo e que apresenta o povo para Deus. Da mesma maneira, a gente aprende que essa vida de comunhão de Moisés com Deus e o quanto ele é um exemplo para nós. Aliás, quando a gente fala de liderança, liderança é algo muito sério, e liderança não tem tanto a ver, eu diria que pouco a ver, com questões de cargo ou posições. Liderança mesmo tem a ver com caráter, com valores interiores. E isso já foi dito, não é? E eu acho muito brilhante essa ideia, que tudo acontece a partir de lideranças. Nada acontece sem liderança, nada melhora sem liderança. Sempre que Deus quer fazer algo novo, Deus vai levantar pessoas, encher o coração dessas pessoas para fazer aquilo que Ele deseja fazer. E algo que merece a nossa atenção, especialmente nesse tempo, acerca de Moisés, é que um líder pode guiar o povo ao lugar certo. E é isso que Moisés faz. Ele leva o povo de Deus, transmite-lhe um exemplo muito grande, e a grandeza de Moisés é esse caráter dele. Ele é um homem de muita comunhão com Deus. Moisés é um homem que se aprofunda tanto na sua comunhão com Deus, que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus falava com Moisés cara a cara, assim como qualquer pessoa fala com seu amigo. E isso é brilhante, esse interesse de Deus de ter comunhão profunda com as pessoas. Quando fala dessa intimidade, é muito mais do que apenas adorar ou prestar algum tipo de serviço a Deus. É possível cantar sem ser íntimo de Deus.
é possível orar sem ser tão amigo de Deus assim, é possível pregar, fazer a obra de Deus, mas o que Deus quer é proximidade, é intimidade. E a ideia mais próxima que existe do original é que o rosto de Moisés, ele brilhava a ponto de que saía pequenos raios do seu rosto, tão impactado ele foi pela presença de Deus na sua vida. Uma outra coisa que se sobressai no caráter de Moisés é a sua humildade. Moisés é um homem que era consciente das próprias limitações. E humildade é algo que tem a ver com quem anda com Deus. Humildade é uma virtude silenciosa. Humildade é algo que é assim, quem é humilde não sabe que é humilde. Porque no dia que souber, ele já começou a deixar de ser humilde. Né? E alguém já disse, eu concordo, humildade não é negar virtudes. Moisés era um homem capacitadíssimo. Então não é negar, mas é você reconhecer de onde vem e quem que é o verdadeiro autor daquilo, que é Deus, e tributar glória e louvor para Deus. Há também uma expressão que eu acho muito importante, de um homem chamado G. Ingersoll, que ele disse o seguinte, isso no século XIX acabou se tornando muito conhecido em nosso tempo. Ele diz que se você quiser provar o caráter de um homem, dê poder a esse homem. Muita gente já ouviu falar, mas não é um mero provérbio, foram frases desse pensador do século XIX. E nesse quesito, Moisés é um exemplo. Ele recebeu grande autoridade de Deus, muita autoridade do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ele não tinha receio de compartilhar essa autoridade. A Bíblia diz que, num certo momento, ele elege líderes, coloca sobre eles a autoridade e delega para que essas pessoas pudessem ajudá-lo na condução da obra. Por fim, a gente aprende em Moisés um grande modelo de liderança. Eu queria mencionar apenas algumas coisas que são importantes com relação a isso. O grande projeto do líder não é ele chegar sozinho a lugar nenhum. Quem chega sozinho a qualquer lugar não é líder. A grandeza de um líder não está na força, na sua força, na sua posição, não é? Mas é no exemplo que ele deixa e na sua atitude em levar junto consigo os seus liderados. E isso eu acho importante a gente terminar com esse pensamento. Um líder, ele não é medido por quão longe ele foi. A verdadeira grandeza de um líder é quão longe ele conseguiu levar os seus liderados. E nesse sentido, Moisés é um exemplo. Ele levou aquele povo 40 anos, ele mesmo acabou não entrando na terra, mas os deixou no limiar da terra prometida. Eu convido você a refletir sobre isso, sobre esse homem, e trazer para a sua vida o exemplo dele. Moisés foi isso e nos ensina que a vida tem sentido quando a gente ouve o chamado de Deus. Deus te abençoe, até a próxima lição.